Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Trama Estruturas e nesse vídeo nós vamos falar sobre a integração numérica pela regra de Simpson. É novo aqui no canal? Dá uma olhada então no link que está na descrição para o nosso grupo no Telegram e também o endereço do nosso site, tramaestruturas.com.br. Bom, no vídeo anterior, já faz um tempo que eu lancei, a gente fez o desenvolvimento via Shell Script e também Octave e também Python da integração numérica pela regra dos trapézios. Tá? Não preciso nem falar das aplicações, inúmeras aplicações que a integração tem dentro da engenharia. No próximo vídeo eu pretendo usar esses algoritmos que eu vou demonstrar aqui em aplicações reais. Tá? Bom, então para início a gente vai entender de forma sucinta como é que é essa regra de Simpson, como é que a gente faz para transformar essa regra num algoritmo computacional. Tá? Bom, a regra de Simpson, você tendo uma função, ela vai te oferecer um polinômio. Tá? Então esse polinômio aqui em verde, veja que a função aqui é azul e o polinômio ele aproxima essa função através de 3 pontos. Tá? Então você tem o limite inferior, limite superior, vamos chamar aqui o limite inferior de A, limite superior de B, a cor aqui não ajudou muito, né? Tá bom. A, B e o ponto médio, olha. Então a gente vai pegar o meio da história aqui, nós vamos dividir esse limite em 2 subintervalos. Subintervalos, vamos chamar assim. Tá? Então você tem um intervalo da regra onde você vai aplicar a regra de Simpson. Eu posso definir n intervalos, tá? E cada intervalo onde eu vou aplicar a regra de Simpson, eu divido em 2 subintervalos, de modo que eu sempre tenho um número par de subintervalos. Depois vai ficar mais claro isso. Então veja que aqui, ó, eu tenho a altura desse subintervalo, nós vamos chamar de h pela regra de Simpson. Tá? Bom, a fórmula da função desse polinômio, ela está aqui. Ó. É um pouco assustadora, né? Ela é grande, mas a integral dela, não, a integral dela é simples. Vou fazer aqui um retângulo, olha, h sobre 3 vezes o valor da função em a, no limite inferior, mais 4 vezes o valor da função no ponto médio, tá? Então você vai pegar a abscissa aqui no ponto médio, mais o valor da função no ponto B. Tá? Então você tendo a função, calculando a, m e b, e multiplicando, né, o valor da função por 4, né, aqui no ponto médio, multiplica por h sobre 3, sendo h esse intervalo, a altura do subintervalo, porém uma altura regular. Tá? Então eu tenho h, aqui também h, então é um espaço, uma altura regular. Ok? Então, essa é a regra de Simpson simples. Vamos fazer um exemplo? Vamos pegar aqui uma função f de x igual. Eu vou pôr seno com i, que nós vamos programar assim lá no Octave. Tá? Seno de x, em inglês, mais cosseno de 2 vezes x, mais 0,1 vezes x ao quadrado. Tá? Bom, pela regra de Simpson, a gente vai ter que fazer, então, aplicando essa fórmula, né? A gente vai calcular. E eu quero fazer essa integração, vamos fazer aqui adotando um intervalo, vamos pensar assim, a igual a 1, b, que é o limite superior, igual a 2. Tá? Quanto que valeria m? M está no meio da história aqui, né? Então, é a mais b sobre 2. Tá? 3 vai dar 1,5. Já está até aqui, né? Então, vamos usar os limites superior e inferior que estão ali naquele gráfico.
que representa essa função, tá? Depois nós vamos plotar ela no Octave para vocês verem. Então, m, fazendo a conta, seria a mais b sobre 2, que vai dar 1,5. Perfeito? Então tá aí. E o h? Quanto que vale o h? O h vai valer b menos a dividido por 2. Tá? Então, o h, b menos a dividido por 2. Então, a gente vai aplicar aqui nesse exemplo simples. H dividido por 2, que vai dar 0,5. Né? 2 menos 1 dividido por 2, meio. Tá? Bom, muito bem. Aí basta eu aplicar a função f de 1 para calcular qual é o valor de a. Né? Bom, nem podemos fazer direto aqui, né? Então, fazendo aqui a conta, deixa eu apagar aqui. Então, basta a gente fazer, né, h sobre 3, né, mais f de a, vezes, né, f de a mais 4 vezes o f de m, mais 4 mais o f de b, que é o limite superior. Tá? Então, aqui eu tenho o resultado, a área, né, da minha integral. Que área é essa, Paulo? Poxa vida, vamos ver aqui. Ó, abaixo da curva, tá? Então, nós estamos falando de cálculo dessa área aqui. Ó. Ok? Dentro do limite do intervalo AB. Tá? Então, vamos fazer essa conta primeiro no Shell Script. Tá? Vamos lá? Então, o Shell Script é o seguinte. Eu estou dentro aqui da minha pasta TrameTools. Para quem não conhece o canal, TrameTools você consegue acessar dentro do nosso repositório lá no GitHub. Então, no site tem o link, né? Lá em programas, em softwares, tem o link para o repositório no GitHub. Tá? Isso aqui especificamente é para Linux, para quem usa sistema operacional Linux. No Octave, que nós vamos ver também, aí qualquer sistema operacional pode ser utilizado, pode ser instalado o Octave. Tá? Então vamos lá. No TrameTools tem lá um script, eu vou abrir ele aqui, que é o math.sh, tá? Desenvolvido em Shell Script. Então ele tem a função Simpson, tá? Que é essa função de integração, onde a gente vai utilizar aqui, ó, f é a função que a gente precisa definir, a é o limite inferior, b é o limite superior e n é o número de subintervalos que precisa ser um número par. Muito bem. No vídeo anterior a gente fez pela regra do trapézio, tá? Então ótimo. Vamos definir a nossa função aqui. Eu vou definir a função, vou chamar de f para ser bem criativo. Abre então a chave, dá um Enter. Vamos escrever aqui calc. Calc é a nossa função matemática, que também está naquele script, Shell Script. Tá? Então vamos lá, seno de cifrão 1. Cifrão 1 é o parâmetro que você vai entrar na função. Se eu entrar só com um parâmetro, é cifrão 1. Se eu entrar com 2, então eu tenho cifrão 1 e cifrão 2. Cifrão 2 é do segundo parâmetro, e assim sucessivamente. Mais cosseno de 2 vezes o cifrão 1 mais 0,1 vezes cifrão 1 elevado ao quadrado. Tá? Fecha a aspa, dá um Enter, fecha colchete. Olha, defini a nossa função em Shell Script. Agora, vamos ver se ela está funcionando. Então, basta digitar f, que é o nome da função, que a gente criativamente chamou de f, e vamos colocar um valor aqui, f de 1. Opa,
o calc não voltou nenhuma resposta. Por quê? Porque eu não carreguei a minha biblioteca de funções matemáticas dentro do TurniTools. Como é que eu faço para carregar? Você pode digitar bash math.sh, como você pode digitar simplesmente .math.sh. É ponto, espaço, math.sh. Ele carrega a função. Vamos lá de novo. F1. Opa, agora sim. Então, olha. F de 1, 0,5253. F de 2. F de 1,5. Né? Consigo calcular aí o valor das funções. Tá? Bom, eu posso definir uma variável. H igual a 0,5. Né? Que era o nosso H sub 3 que a gente vai ter que fazer depois. Né? Ó, no terminal, basta digitar o valor, o nome da variável, igual e o valor. Tá? Aí, a gente, para fazer conta, né, por padrão, o terminal não vai fazer conta com o número de ponto flutuante. Tá? Por isso que eu tenho aquela biblioteca math.sh. Então, vamos definir as variáveis. Ó, vou chamar de A igual cifrão F de 1. Vamos ver se o A está certo. Eco de A. Está lá, ó, armazenou, tá? Então, vou fazer, ó, f de A, então, eu fiz igual a 1. O f de M é 1,5. Está lá a função. E o f de B, que é f de 2, nós vamos chamar de B, tá? Ok? Então, eu tenho aqui, ó, A. Opa. Vou dar um Ctrl L para limpar a tela. Ó, eco de A. Eco de B. Eco de M. E tenho o H. Bom, com isso posto, né, posso calcular também, ó, já usando a regra de Simpson. Lembrando aqui, ó, regra de Simpson. H sobre 3, função de A, 4 função de M, 4 função de B. Vamos calcular aqui no shell. Então, eu tenho que usar a minha função calc. Então, vou usar aqui, ó, echo. Vou entrar aqui, ó, calc. E é só entrar com as variáveis. Ó. Então, a gente vai entrar aqui com abro e fecho aspa, fecho parênteses. E aqui dentro, ó, das aspas, é que a gente vai colocar a nossa conta. Tá? Por padrão, o terminal ele não faz conta com o número de ponto flutuante. Por isso que eu preciso da função calc. Tá? Então, a gente vai colocar aqui, para cada variável você tem que pôr o cifrão na frente para o shell reconhecê-lo, tá? Para poder ler o valor da variável. Então, a gente vai colocar h sobre 3, h dividido por 3, tá? Vou colocar aqui entre parênteses, tá? Vezes o valor de A, mais 4 vezes o valor de M, mais o valor de B. Então, vou fazer A mais B mais 4M e multiplicar por H sobre 3. Fechar parênteses. Ok, que está certo. Vamos ver. Está lá, 0,3518. Ok? Vamos anotar esse valor? Então, integrando por Simpson, dá 0,3518 essa área. Tá? Vamos lá para o Octave. No Octave, a gente vai criar então aqui no editor, vou chamar de função, tá? Esse nosso arquivo. E a gente vai criar aqui uma função, function, né? Na verdade, eu não preciso nem escrever o nome function, basta fazer f, da mesma forma, né, criativa, f igual a variável. Então, a gente põe arroba, abre e fecha parênteses, põe o nome da variável ali dentro, vai ser o x, tá? E a gente começa a escrever a função, ó, seno de x mais cosseno de 2x, 2 vezes x, mais 0,1 vezes x ao quadrado, correto?
Então essa é a nossa função. O ponto e vírgula é só para não aparecer lá na frente no... Você está no editor, tá? Função.m é um arquivo que eu estou abrindo aqui no Octave. O Octave tem então o editor, tem a linha de comando e tem a documentação, tá? Vamos aqui para o editor. Então, o editor é onde você vai escrever seu script. São arquivos .m em geral no Octave, tá? A gente viu no vídeo anterior, mas apenas repetindo para quem é novo aí no canal. Bom, definida a função, vamos testar ela. Ó. Definir, vou carregar no Octave. Então, eu venho aqui em Run, né, Save and Run. Então, ele salva o arquivo e roda ele lá na linha de comando, ó, no Command Window. Tá? Olha, ele definiu a função. Vamos ver se está funcionando? Só que aqui é diferente. Ó. F, abre parênteses, 1, Enter. Funcionou, mesmo valor. Tá? Vamos voltar para o editor. Vamos plotar essa função? Então, vamos definir aqui um intervalo. Eu vou chamar de inter. Igual, vai variar de 1 até 2. Porém, aqui ó, entre 1 e 2, eu vou colocar o passo. Ou seja, quantos valores eu quero entre 1 e 2 para poder plotar esse gráfico. Tá? Eu quero variar, né, então o meu passo, meu step, é de 0.1. Tá? Então ele vai de 1 até 2, somando 0.1, 0.1, 0.1. Perfeito? Então basta digitar agora a função plot, fornecer aqui o nosso intervalo, os dados, né? Seriam os dados, as abscissas, vamos falar assim. Os valores das abscissas e a função f de inter. Né? Inter está armazenando então todos os valores das abscissas que a gente quer calcular a função para plotar o gráfico. Vamos rodar? Antes da gente rodar, deixa eu colocar aqui um ponto, porque senão ele não entende, tá? Então, coloca ponto, acento circunflexo 2, tá? Para elevar ao quadrado. Então, eu vou salvar aqui e vamos rodar. Tá lá. Desenhou a função de 1 até 2. Veja que o diagrama está um pouquinho picado, né? Porque foi variando de 0,1 e 0,1, tá? Se eu melhoro aqui, diminuo o meu passo, por exemplo, ponto 0,5. Vou salvar e vou rodar. Aí veja que fica mais suave a curva, tá? Bom, beleza. Aí a função, né? Vamos integrar essa função de uma forma um pouco mais precisa para comparar com o resultado que a gente obteve com o Simpson simples. Então, para fazer isso, vamos calcular, chamar de S, chamar aqui a quadratura de Gauss, que também é um procedimento numérico, tá? Para integração. Então, é uma integração numérica também, que só que já vem embutida já por padrão no Octave, tá bom? A gente coloca, então, f, que é a função, e o intervalo, ó, 1,2. Tá? Então, é simples, ó, S igual, S vai ser a nossa área, quad, f, que é o nome da função, e o intervalo, limite inferior ou superior. Aqui eu não vou colocar ponto e vírgula, vou tirar, que é para ele plotar na linha de comando assim que ele calcular o S. Ó. Então, vou salvar, vou rodar. Tá lá, plotou de novo novamente o diagrama. A gente vem aqui na linha de comando, tá lá, ó, 0,3567. Deixa eu limpar aqui, vou rodar de novo para você ver. Tá? Então, linha de comando mais pura aqui, 0,3567. Tá? Então, está bem próximo do valor que a gente calculou pela regra de Simpson. Tá? Então, esse é o bacana dessa regra. Tá? Então, pelo Octave, então, no Octave, nosso S é 0,3567. Tá? Tá bem perto aqui. Tá bom? E usando a função no shell, hein? A gente já tem a função implementada, né? Mas, veja aqui, ó, a função no shell, a gente tem lá o Simpson, que está na biblioteca math.sh. F é o nome da função, lembre?
limite inferior, superior, 1 e 2, e o número de subintervalos. Eu vou colocar aqui só 2, que é do Simpson simples, vamos ver? Está lá, 0,3518. Ó, igual que a gente calculou, 0,3518. Então o algoritmo está funcionando bem. Depois a gente vai olhar para ele lá, com calma, tá? Se eu colocar mais subintervalos, sendo sempre que o número de subintervalos tem que ser um número par, vou colocar aqui, ó, 4. Ó, 0,3564, quase que o valor exato lá da quadratura de Gauss, tá? Quase exato. A quadratura de Gauss é aproximado, tá? Mas vamos dizer, é muito mais próximo do valor exato, né? Se a gente for integrar essa função, do que o que a gente obteve aqui com o Simpson, tá? Por enquanto. Se eu colocar aqui, ó, 6, ó, 0,35667, quase lá. Olha, com 8 intervalos, ó, provavelmente, olha, 0,356715, ó, então já chegou nas 4 casas igual a quadratura de Gauss, tá? Podemos calcular o tempo disso aqui. Time. Então veja, 0,05 segundos, tá? Então 5 microsegundos aí. Bom, beleza. O que mais tem para a gente ver aqui no Octave? Bom, eu poderia ter feito a mesma conta que eu fiz, né? Usando a quadratura de Gauss, ou o Simpson simples que eu fiz lá no Shell, tá? Aí você poderia, vamos lá, se a gente comentar aqui, ó, colocar o caractere de porcentagem. Comentei quer dizer que eu não estou apagando, né? O programa vai ignorar isso aqui, tá? Então eu vou fazer A igual a F de 1, B igual a F de 2, M igual a F de 1,5, o H 0,5, lembra? Que é 2 menos 1 dividido por 2, né? Então é 0,5, vou colocar direto. E vamos fazer aqui, vou colocar ponto e vírgula para não aparecer na linha de comando, tá? Vamos fazer a conta aqui do S por esse outro método, tá? Pela regra simples, né? Pela Simpson simples, tá? Então a gente tem aí H dividido por 3 vezes A mais 4 vezes M mais B. Perfeito? Salvo e rodo. Está lá 0,3518, nada numa mão, nada na outra. A, B, M, H. Tá? E aplicando a fórmula, você pode também copiar aqui do editor, ó, Ctrl C. Pode fazer direto, ó. Ctrl C. Coloca aqui, ó. Não, Ctrl V aqui, ó. Tá? H sobre 3, A mais 4M mais B. Tá? 0,3518. Perfeito? Então, tanto pela regra de Simpson, só que a gente usou a regra de Simpson simples. A implementação mesmo, né, no código, nós vamos utilizar a regra de simples composta. A gente já volta para falar disso. Bom, para a implementação de fato, nós vamos precisar aplicar a regra de Simpson de forma composta, tá? Então a gente vai utilizar a regra de Simpson composta. Tudo bem? Então eu vou pegar nesse mesmo intervalo, né, dessa função que a gente está usando como exemplo, e nós vamos dividir, eu vou fazer 3 Simpsons, tá? Então a gente divide em 3 segmentos, né? Em cada um deles a gente vai aplicar um Simpson. Vou aplicar 1, 2 e 3 Simpsons aqui. Tá bom? Então eu dividi para aplicar 3 Simpsons. Veja que eu fiz uma divisão, né, com um número ímpar. Tá? Acontece que os subintervalos, para cada Simpson que eu aplicar, eu preciso do ponto médio. Né? Esses Simpsons também eu vou dividir em partes ou espaçamentos regulares. Tá? Então o H, que é a altura de cada subintervalo,
Então, cada simpson eu divido em 2 subintervalos. De modo que, mesmo que eu tenha um número ímpar de simpsons que eu vou fazer ao longo da minha função, né, eu sempre vou ter um número par de subintervalos. Tá? Então, aqui, ó, veja, mesmo sendo 3 simpsons, os subintervalos ficam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um número par de subintervalos. Por isso que, na aplicação da função, né, eu preciso definir n como um número de subintervalos, sempre como sendo um número par. Tá? Veja aqui, ó, na nossa aplicação, se eu colocar um número par, ó, 0,3567, que era o que a gente obteve pela quadratura de Gauss. Se eu coloco um número ímpar, ó, já bagunça o resultado, vai para 0,33. Tá? Então, não vai funcionar. Vou salvar aqui. Então, vamos lá. Então, vou dar nomes aqui, ó, x1, x2, x3, para a gente criar um índice para isso. Tá? x4, x5, x6, x7. Através dessa numeração, vocês vão entender a lógica do algoritmo para a integração numérica por regra de Simpson, tá? Composta. Então, aplicando a regra de Simpson aqui, veja, olha, para o primeiro Simpson, eu tenho aqui ó, o A, o M e o B, certo? No segundo Simpson, o B do primeiro Simpson é o A do segundo Simpson. Então, eu vou ter de novo aqui, ó, A, B e C. Tá? No terceiro Simpson, o x5 ele é o limite B, vamos falar, desculpa, eu pus ABC aqui. Ele é o limite B do Simpson 2. Né? Que é o Mzinho de novo. Tá? Então, veja, eu vou repetir vários Simpsons ao longo desse meu intervalo. Né? Então, eu divido esse meu intervalo e aplico várias vezes o Simpson. E essa é a regra de Simpson composta. Então, veja, aqui vou fazer de novo. Ó. O 5, o x5, ele é o A também do terceiro Simpson que eu estou aplicando. A, M e B. Tá? Então, como é que fica a conta? Lembra lá? A regra de Simpson, a área era então H sobre 3, né? A mais 4M mais B. Tá? Então, vamos aplicar a regra para cada um desses Simpsons, só que agora usando esses índices aqui. Ó. A área ela vai ser o H sobre 3, sendo que H, não podemos esquecer que o H é a altura do subintervalo e é uma altura regular. Tá? Então, nós vamos dividir isso aqui em 6 partes, vão ser 6 partes iguais. Tá? Então, H sobre 3, eu vou ter lá ó, f de x1, para aplicar o primeiro Simpson, certo? x2, ele não é o m aqui, ó, não é o ponto médio desse primeiro Simpson. Então, mais 4 de f de x2, mais f de x3, que seria o b do primeiro Simpson. Como ele é o a também do segundo Simpson, então ele é 2 vezes. Ó. Então, eu vou fazer ó, 2 vezes 2f de x3. Olha só, e ele é um número ímpar, hein? Então, veja, se o índice aqui é ímpar, então eu vou multiplicar por 2. Se o índice é par, eu vou multiplicar por 4. Vamos lá. O próximo, x4, ele é o quê? É um número par. Né? E ele é o ponto médio do segundo Simpson. Então, vai ser 4 de f de x4. Mais x5, ele é um número ímpar. Veja, ele é o b do Simpson 2 e ele é o a do Simpson 3. Então, 2 vezes f de x5 mais o f de x7, que entra uma única vez na conta. Então, olha, estão notando aqui um padrão? Deixa eu voltar aqui assim. A gente tem aqui um padrão, ó. 4, 2, 4, 2, 4, 2.
A diferença é que o limite inferior, né? Diferença não, né? A questão básica, né? Que o limite inferior e o limite superior, eles entram uma única vez na conta aqui, ó, tá? Então, com isso aqui, ó, a gente consegue, né, com esse raciocínio aqui, a gente consegue já aplicar o nosso algoritmo. Poderia generalizar o algoritmo aqui, mas eu não vou fazer isso, tá? Vamos direto para o código. A gente tem, então, eu estou chamando de f a função, de a o limite inferior, b o limite superior, n é o número de subintervalos, h é a altura regular desses subintervalos, tá? Então, a função vai se chamar Simpson mesmo, você digita function, aí você tem aqui function, né? Simp é um nome que eu estou dando aqui para o resultado, tá, da função. O nome mesmo da função é Simpson. F, A, B e N são os parâmetros da função. Então vamos lá, qual o valor de H? Meu limite superior menos o inferior dividido por N, que seria o número de subintervalos, que tem que ser um número par, como a gente já viu. Aí você tem aqui integration, eu vou somar então o valor da função do valor do limite inferior, função de A, função de B, né? Que eles só entram uma vez na equação. Vamos lembrar aqui, ó, por exemplo, né? O f de x1 e o f de x7, que entram uma única vez na equação. Tá? Como é que eu vou pegar os valores de f de x2, x3, x4, x5, x6? Tá? Veja que eu tenho a numeração aqui, ó, dos subintervalos, ó, de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O primeiro intervalo é ímpar, o número dele, tá? Porém, o valor aqui que eu vou obter para a minha abscissa, né, eu vou pegar o número 1 uma vezes o h, tá? E vou multiplicar se for ímpar, né? Eu vou multiplicar por uma vez o h, eu chego na coordenada x2. Então, uma vez o h mais o x1, eu chego na coordenada x2. Mas quem que é o subintervalo aqui, né? Que chega na coordenada x2? É o subintervalo 1, tá? Por isso que no octavo eu vou variar aqui, ó, de 1 até n menos 1, ou seja, eu vou variar do subintervalo 1 até o subintervalo 5. No subintervalo 5, olha, eu vou pegar 5 vezes o h para poder mais a coordenada x1, que eu chego na coordenada x6. Tá? Então é assim que eu vou fazendo a conta, para calcular os valores de x1, x2, x3, x4. Tá? Então vamos lá. Então, se for aqui, eu estou usando uma divisão euclidiana, que no octavo se chama mod. Tá? Então você faz mod, se o valor de i dividido por 2, né, o resultado dessa conta for igual a zero, ou seja, então é um número par. Tá? Então, o que for número par, nesse caso aqui, eu vou multiplicar por 2. Tá? Então, eu vou pegar a função de a, né, mais i vezes h. A é a coordenada do limite inferior. Tá? É como se fosse o nosso x1 lá, né? I vezes h é o número de intervalos. Tá? Então, é 2. Se for ímpar, eu multiplico por 4. Tá? Então, supondo, eu estou lá no i igual a 1. I igual a 1, eu vou pegar h vezes 1, somando com o valor de x1. Tá? Então, veja, o 1 ele é ímpar. Tá? Então, esse cara aqui eu multiplicaria por 4. No caso 2 aqui, ó, é um número par. Né? Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes o h mais x1, eu chego na coordenada x3. Tá? O número par, nesse caso, eu vou multiplicar por 2. Tá? E assim sucessivamente. Tá bom? Então, foi assim que foi implementado, né? Com base variando de 1 até 5. Seria o número de subintervalos menos 1. Então, somando 2 e 4, né? 4, então, para os pontos médios ali dos meus Simpsons, e 2 vezes para os pontos que separam, né, os meus Simpsons. Tá?
e o limite superior e inferior entra só uma vez na conta. Então, somando todas essas alturas, né, aplicando a função para todas essas coordenadas de x, ou das nossas abscissas, vamos falar assim, e multiplicando por h sobre 3, que é o espaçamento regular, né, do subintervalo dividido por 3, eu tenho a integral, resultado da minha área, né, pela regra de Simpson. Vamos aplicar aqui no Octave? Então, eu vou carregar aqui essa função, né? Veja que eu já estou na pasta onde está salvo aqui, ó, o arquivo da função Simpson, tá? E eu vou entrar aqui na linha de comando e vamos aplicar, então, essa regra Simpson. Tá? Eu vou usar aqui a função... deixa eu ver se a função f está funcionando. Está funcionando, tá? Então, eu vou aplicar aqui, ó, Simpson. A função f, limite inferior, vírgula superior. Vou colocar dois subintervalos para representar o Simpson simples, tá? Ó, 0,3518. Vamos fazer um Simpson agora com, sei lá, 8, né? Deixa eu voltar aqui. 8. Vamos dividir em 8 partes. Né? Ou seja, estou fazendo 4 Simpsons aí. 0,3567. Igual ao resultado que a gente obteve com a quadratura de Gauss. Tá? Então, esse é o código implementado aí, no Octave. Tá? Esses códigos, pessoal, estão todos disponíveis para download se você entrar no nosso site. Então, para baixar o código, basta entrar no site tamestruturas.com.br. Aqui você vai vir no menu Software. Você entra aqui, ó, em TrameGit, repositório do GitHub. E aí você tem aqui, ó, Trame Tools. Vai clicar em Trame Tools. Você vai entrar na página do GitHub. E aqui você tem acesso, ó, a todos os códigos, tá? O math.sh está implementado aqui. Tá? Você pode visualizar os códigos, tá? Como você pode simplesmente vir aqui, ó, em Code e baixar, dar o download, fazer o download dessa pasta zipada, tá? Aqui tem também o Simpson.m, tá? Então tem a função Simpson.m também. Você pode obter a partir aqui desse site, tá? Então aqui fica o repositório, né, do Trame Tools, que está em constante desenvolvimento. Eu estou sempre melhorando essas ferramentas aqui e adicionando outras funcionalidades. Tá? Tem uma série de coisas aqui que eu ainda não fiz vídeo, tá? Mas que a gente vai fazendo aí aos poucos e mostrando para vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de se inscrever no canal para receber as notificações do próximo vídeo, onde eu vou resolver um problema real de engenharia, calculando os deslocamentos de rotação e translação numa viga com variação de inércia, um problema bem interessante, onde nós vamos aplicar essa regra de Simpson composta, tá? Utilizando os algoritmos, obviamente, desenvolvidos tanto em Octave quanto em Shell Script. Tá? Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários e até a próxima. Valeu!